quiser, no início. Olá, estamos em 1950 e vamos começar um Totalks com patrocínio do Shopping Total, porque nós vamos tratar hoje sobre memória, sobre saudade, sobre lembranças. Na realidade, a gente está em 2025 e aí a gente vai falar sobre todo o passado com duas pessoas que trabalham com isso, que vivem isso e que são sensacionais. O Ricieri Cunha, que tem 2 lojas, é um apaixonado por relíquias e se intitula como um caçador de relíquias, e com Eduardo Scavaglione, que na verdade, Eduardo Scavaglione é advogado, é músico, é fotógrafo, é colecionador, que mais que tu é, Eduardo Scavaglione, que também adora memórias? Essa questão das memórias tão dentro de mim, né? Isso já vem desde a infância, né? Por exemplo, o automóvel antigo entrou pela questão do meu pai, né? Ele manteve o carro do meu avô até 70 e poucos, que era um Ford 50 ou 51. Ele tinha máquinas fotográficas, então daí eu comecei a fotografar, né? A brincar de fotografia. Ganhei, quando eu era criança, uma xereta da Kodak, né? O Ricieri deve ter vendido já algum dia isso. O direito também é uma questão de família. Meu pai também era advogado, né? E eu também sempre fui da área de humanas, sempre gostei. E isso tudo vem um caldo, né? A música eu sempre gostei desde pequeno, então, enfim, a gente se cria com isso e acaba desenvolvendo. E tu leva essas questões para tua vida adulta, né? Até por uma forma de resgate e uma forma de tentar passar isso para as outras pessoas também, que é o que eu faço com a fotografia hoje em dia, né? Mais ou menos por aí, né? E nessa brincadeira toda, a fotografia, eu também fazia muito direito autoral como advogado, uni o útil ao agradável, daí comecei a fazer exposição e fiz várias exposições e estou aí hoje tenho 4 livros editados, né, de texto e fotografia, com 3 em parceria com um jornalista. Um é o Paixão sobre Rodas, que é o livro do Veteran Car Club que eu e o Irineu fizemos. As fotos minhas, texto dele. Fizemos os 2 Ferrugem 1 e Ferrugem 2, também em parceria com ele, texto deles, fotos minhas. E em 23 eu lancei um livro, né, que aí foi patrocinado pelo Sindimate, que conta toda a história da erva mate e do chimarrão, né, raízes históricas e culturais da erva mate e o chimarrão, que eu fui contratado como fotógrafo. Então eu viajei no interior pelas ervateiras para registrar essa cultura que é tão, né, legal aqui no estado, também no Uruguai, na Argentina. Que traz história também, né? Também. Que legal. História. Que legal. Não conheço esse, quero ver também. Depois eu te entrego. E o Ricieri, que ele tem aqui no Shopping Total e também uma loja do Partenon, né? Que eu brinco com ele, que eu digo que é uma loja muito mais do que um antiquário, é uma loja de memórias, porque realmente é um apaixonado e um caçador de relíquias. A gente está sempre buscando, né, essa memória e sempre procurando respeitar a ferrugem, né, como a gente usa bastante, né. Eu tenho lembranças, assim, de infância, né, do meu pai subindo do sótão da casa da minha bisavó para pegar algumas peças, assim, né, e eu me recordo de ficar ali embaixo ansioso para saber o que ele ia trazer, né, e isso é uma coisa que sempre esteve em mim, assim, né, eu sempre gostei de antiguidade, assim, no geral. E com o tempo as coisas, né, até eu ganhei um Super Nintendo uma vez com alguns cartuchos e na época eu troquei por um Atari, né, os cartuchos do videogame, né, então um videogame que era dos anos 90 ali eu troquei por um videogame dos anos 80, né, então eu não sei da onde despertou isso em mim, mas eu sempre gostei, né, e eu acho que o que foi o meu start, assim, nesse mundo aí de antiguidade foi quando meus amigos na época estavam ganhando os carros, que eram Celtas, né, na época, carro lançado 0 lá, e meu pai chegou em mim e falou: a gente vai comprar um carro pra ti, aí carro tu quer, né, e eu falei: não, eu quero uma Rural. E com a Rural saímos atrás procurando e não, muito judiadas a Rural, assim, que a gente encontrou, e sem assoalho já foi de verdureiro, Só já foi carcaça, né? e o pessoal botava pra trabalhar mesmo, né? E surgiu um Opala, né, na época, assim, que era de um parente, assim. E esse Opala a gente comprou e esse carro tem desde então, né? Desde os meus 15 anos de idade. E ele funciona. Não, o Opala anda, funciona, tudo, assim, tá bem inteiro, assim, o carro, assim, né? Tenho 20 anos aí mexendo nesse carro, né? 22 anos.
E com o Opala, eu acabei procurando peças para compor assim a garagem dele. E comecei a comprar peças antigas para colocar na volta dele, placas, calotas, né, pessoal, as calotas de marcas de carro e tal. E comecei a postar na época do Facebook ainda, né, que nem existia Instagram. E postar direto quando eu comprava, quando achava alguma coisa, comecei a mostrar, né, eu indo comprar essa peça, a pôr ali. E o pessoal começou a me oferecer, até que surgiu um lote bem grande. Chamei meu pai, que sempre foi parceiro para tudo, assim, e a gente comprou esse lote junto. E ali, em 3 dias, 4 dias, eu tinha vendido tudo daquele lote. Daí que surgiu a lâmpada daquela, né, da ideia, pra gente começar, né, negociar. E é legal porque foi uma forma que na época eu podia ter de comprar mais peças também, separar alguma coisa pra mim e tal. E fiquei, acho que uns 4 anos, né, eu trabalhava em outra empresa, fiquei uns 4 anos tendo isso como hobby, né, comprando e vendendo, mas atendi o pessoal lá na loja, né, que na verdade não era uma loja. O meu pai, na época, ele fez um salão de festas. E acho que em 2 semanas eu tinha lotado de coisa velha o salão de festas. Era a casa de vocês. Era na minha casa, na frente da minha casa. Era na frente da minha casa, né? E até eu tenho uma foto que eu guardo com muito carinho, assim, né? Porque eu acho que é uma foto que que significa muito pra nós, assim, que a minha primeira prateleira da loja era uma prancha de surf, né? E nessa prancha de surf tinha alguns objetos ali que a gente conseguia comprar, né? A gente conseguiu comprar na época, assim, né? E isso ali foi de onde tudo começou, no fundo da garagem. Foi uma empresa, né, que começou no fundo da garagem. Daí se espalhou pela garagem, não tinha mais onde colocar a coisa. Daí subiu pro salão de festas, que nunca foi salão de festas, né? E as coisas foram andando e chegou um momento que eu saí da empresa que eu trabalhava e eu falei, vou fazer o que eu gosto, né? Fui chamado de louco na época, mas eu acho que isso também motivou bastante a me mexer mais ainda, porque eu sempre tive a paixão por esse mundo de antiguidade, por história, por tudo, né? E a gente começou com aquele trabalho de formiguinha, mostrando o nosso dia a dia na estrada, né? Daqui a pouco surgiu o Instagram, e com o Instagram a gente conseguiu mostrar mais com os stories e tal, né? Hoje a gente está com 102 mil seguidores no Instagram, na nossa página da loja. Nossa, é bastante. E 102 mil enferrujados, que nem eu brinco, né? Pessoas que, então, a gente tem um público que nos acompanha, que nos segue, que gostam do nosso dia a dia, né? E é um público variado, assim, porque, né, quando se fala em coisas mais antigas, vamos lá, né? Isso aqui, que é de 1950, tu tá com o Topodídio, que também, né, eu era pequena quando tinha o Topodídio. O público é bem diversificado ou são só as pessoas mais velhas que querem ter as suas memórias talvez perpetuadas, imagino, né? O nosso público hoje, assim, a grande maioria do nosso público tem a faixa ali de 28 a 45 anos, tá? Esse é o público que está comprando, né, mais com a gente, assim. Mas a gente tem muita pessoa de idade que chega lá, né, para lembrar também, assim, né? E os jovens, né? A gente está tentando puxar cada vez mais esses jovens até para mostrar, né? Eu tenho uma ideia muito antiga que eu não consegui tirar do papel ainda, né? Que é uma escola de caçadores de relíquias, sabe? A gente quer fazer um trabalho com crianças carentes, assim, né? Em pegar em alguns bairros. Eu quero começar pelo meu bairro ali, com certeza, né, de onde é a nossa matriz, e trazer essa criançada para dentro da loja e mostrar para elas essas peças e como é que funciona para te chegar no lugar, conversar com as pessoas, para poder fazer uma negociação, sabe? Isso eu acho que vai sair do papel, acho que em breve, assim. Acho que é uma coisa que é interessante para a gente poder também, né, impulsionar essa turma, mostrar que a gente cansa de entrar criança lá na loja, olha um telefone de disco e fala como é que faz para ligar, né? O que caiu essa curiosidade, assim, que aí tu começa a cativar e mostrar para eles. O que é caiu a ficha, né? Esses termos, assim. Então, a gente tenta sempre, né, tá contando história das peças, né? Toda peça, né, tem uma história por trás, e muitas vezes é um sentimento, né, que a gente... uma lembrança, uma recordação. Sempre é um sentimento, na verdade, quando se trabalha, né, com coisas que tem história, que tem memória e que tem vínculos, né? Que nem vocês com os carros, né, Eduardo, assim, do Werther. É a memória, o sentimento, né? Isso que o Zé falou desse projeto dele, nós fizemos aqui.
te lembra, em 23, eu acho, aquela exposição que nós fizemos aqui no Mall do Shopping, que a gente trouxe uma turma de colégio. É. E a gente explicou carro a carro, moto a moto, e devia ter, 12 anos eles, eu acho. É uma E idade ele- legal que É. entende bem já. Os guris se apaixonaram pelas motos, então a gente contou a história das motos e contamos a história dos carros e, tipo assim, tu vê que tem espaço para tu disseminar isso, né, das crianças, né? Sim. Tu falasse no público teu de 28 a 40 e poucos, já é um público adulto, né? 28 ainda acho moço, que legal também. Sim. Mas se tu começar a instigar isso para criança, porque aquilo ali é a história viva, né? Dos objetos, do desenvolvimento, né? Da indústria. Então isso eles podem linkar com várias coisas, com a história que eles vão aprender na escolinha, né? Com a arte que eles vão aprender, porque tem uma estética, tem um design. Então isso acaba linkando com várias coisas que são objetos de estudo da escola. Então eu acho extremamente saudável e frutífero, tu, desde pequeno, tu ensinar para eles. Aí o cara vê, pô, mas como é que funcionava o negócio de disco aqui, né? Eu me lembro que essa escola, quando a gente parou no Ford 23, um carro tem hoje, né, 102 anos, que estava exposto aqui, naquela época ele estava fazendo 100 anos, né? E eles ficaram olhando aquilo, mas como é que isso aqui anda, funciona, tal. Aí tinha a buzininha que eles gostavam de apertar, né? Então tu vê assim, é fantástico isso. Então esse é o resgate, essa é a pesca que a gente tem que fazer para cultivar isso. Que nem a exposição aqui que a gente fez o ano passado, né, 2024, Isso. que foi Paixão sobre Rodas, os carros, né, antigos, mas todos eles tinham a ver com os filmes, né, eram as estrelas dos filmes. E tu foi falando, né, e vocês foram traduzindo isso para as pessoas que vinham na exposição, porque não era só a exposição, olha, deu e... Não, eles contavam a história, né, e fazia muita relação, inclusive, de onde vinha, qual era a época... Né, fazia essa retratação toda histórica. Por que os anos 30 os carros eram assim? Por que nos 20 eram assim, 50 e tal? Então é isso aí, por exemplo, o microfone, né? Tem esse microfone bem dos anos 50, que é a época, né, que tinha aquele pós-guerra, a corrida à lua, né? Então a gente começa a entrar então, assim, eram carros que apareciam muitas turbinas, até alças de mira que tinham nos automóveis, e isso se refletia nesses objetos, por exemplo, o microfone, que isso aí pode ser considerado uma turbina até, ou até uma bala. Tem o Studebaker 50, que é o Bullet Nose, né? Que é justamente o nariz de bala, que era uma bala que tinha no meio do coisa. A Ford usou isso na virada do Ford 49. Por quê? Porque os caras tinham que mostrar, acabou a guerra, mas agora nós estamos numa nova fase de prosperidade, o homem vai conquistar a Lua, então os foguetes, os jatos começaram tudo ali, e isso está muito forte. Design conta a história. Isso, conta a história. E as guerras, elas fizeram o pessoal se mexer em vários sentidos, né, na cultura mesmo, né, o pessoal fala sobre o próprio baquelite mesmo, né, que parou o pessoal se obrigou a criar o plástico lá, e entre outros materiais, assim, né? Então o pessoal fez o pessoal se mexer em outro sentido por conta da escassez de material, né? Então conta muito sobre isso. Exatamente. Até tem muitas culturas dentro da antiguidade, assim, né? Que vieram e por conta da guerra, assim, né? Então o pessoal a cultura tique, né? Que é aqueles soldados que serviram lá, né? Naqueles paraísos lá na época, e trouxeram aquela cultura havaiana de camiseta floreada, né? Então trouxeram isso para o dia a dia deles, assim, porque, querendo ou não, é uma forma deles trazer aquela parte boa que eles tiveram lá, né? Com isso, né? Os próprios carros de corrida que eram utilizados com tanques de aviões. Eles faziam no salário lá nos Estados Unidos. Isso. Eles pegavam aqueles tip tank, né, dos aviões. Tem lá na Varig. Na Varig, Eles cortavam, botavam o motor e batiam o recorde de velocidade. Os automóveis, assim, os hot rods, a cultura hot rod, ela não que ela nasce ali, mas ela tem um boom no pós-guerra. Que eram soldados, voltavam, né, jovens até então, e eles pegavam aqueles carros da década de 20, só que trocavam os motores, rebaixavam, tiravam tudo aquilo que podia pesar para o carro ter velocidade. Ali nasceu a cultura hot rod, né, que é importantíssima. Motoclube também surgiu muito. Os café racers surgiram ali, as motos, eles depenavam, como batiam corridas entre os cafés, viraram os café racers. Café racer, o pessoal ligava a jukebox num café, e no café tinha que ir e voltar, e a jukebox tá tocando a mesma música ainda. Então essas culturas surgiram ali, o design, o baquelite que ele falou também era isso. Tanto no mobiliário, a gente via peças de decoração interna, nos automóveis, painéis com baquelite.
né? Então tinha tudo isso. Os Woods, né? Os Sim, carros sim. da década, entre guerra ali. Por conta da escassez. Então, o que eles tinham? Não tinha mais metal, porque tinha carros Claro. fosforescentes. Eles começaram a botar madeira e surgiram carros lindíssimos. Lindos, Dois lindos. materiais que têm dilatação diferente, mas os caras conseguiam conciliar, que era madeira e ferro. Então, as Woods nasceram, são lindas. Esses carros são raríssimos e caríssimos. Imagina um carro que tem metade madeira, metade ferro, né? E são lindos, né? Então começa tudo isso a florescer, a criatividade humana, ela vai querendo. Os carros da Europa, a Europa, né, cansada da guerra, né, foi arrasada, cidades todas postas abaixo, os caras começaram a construir microcarros, porque tinham que ser baratos e economizar combustível. A lambreta surgiu E ali. outra coisa que tu falou também na exposição ali dos carros que me chamou a atenção, principalmente na Europa, né? E tu estava falando de um carro italiano, acho que era, não me lembro bem, que o design também tinha que ser menor por conta das ruas, Das que eram ruas ruas estreitas, estreitas. ruas Então, O próprio Mini, né? O Mini, assim. Então, o carro europeu tem muito disso, principalmente no pós-guerra, surgiram os microcarros e também empresas que foram proibidas de fabricar aviões, principalmente na Alemanha, por causa que, obviamente, né, perdeu a guerra. Então, eles tinham que voltar à economia, produzir. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer microcarros. Então, a gente vê, tem o alemão, que agora não vem na memória, mas que ele é um cockpit de avião e é pequenininho, é um microcarro, porque a empresa fabricava aviões. Então, as rodinhas são de aviões de trem de pouso. Então, foram se adaptando, né, porque a economia tinha que girar, o mundo não queria mais guerra, prosperidade, tudo aquilo. Então, as coisas vão se adaptando. Então, a economia vai ajudando, né, a estética vai fazendo, o design vai fazendo, né, também a sua função. O Isso é muito legal. próprio Tucker, né? Ele Tucker. comprou uma fábrica fechada de helicóptero. E ele usava os motores de helicóptero, o motor boxer, nos veículos, né? E ele fez um negócio na época, assim, foi 48, se eu não me engano, que era muito temporal, assim. Ele colocou o Tucker, quando o carro batia na época, ele saltava os para-brisas para não pegar na pessoa, o painel era estufado, o farol, quando tu virava para um lado e pro outro volante, ele acompanhava. Então, ele Foi um era dos primeiros carros a revolucionário. sair com cinto de segurança, Com né? cinto de segurança. Na época, né? Só que como... Tem várias histórias por conta do Tucker, assim, né? Mas o pessoal meio que tentou boicotar ele com as empresas grandes, né? Sim. Ó, se mainstream, vender material pro Tucker, a gente não vai comprar mais de ti. Teve esse ciúme, assim. Por que isso? Porque as grandes montadoras, elas ficaram inertes, obviamente, pela guerra. Muitas, por exemplo, a Ford foi salva da falência porque veio o neto do Henry Ford, né, da Marinha, eu acho que ele era, né? E veio salvar. Aí que lançaram o Ford 49. Tu veio em 1949, a guerra já tinha acabado em 45. E foi um carro revolucionário. É o carro moderno que a gente vê hoje. Carro design showbox, que é o reto. Né? O carro moderno começou ali, 49, década de 50. Porque antes não, eram carros que eram separados, né? Os paralamas eram externos, era toda aquela coisa de volumes. E ali em 49 a Ford fez o carro reto, né? Que era completamente isso. Então, assim, o Tucker era independente, né? Ele era um cara, era alto, né? Da indústria, assim. E, claro, gera ciúme, né? Porque ele era um pequeno. Mas, enfim, marcou a história, Sim, né? O É. torpedo. Tem muita história, assim, ainda dentro da questão das guerras, assim, né? Então, até para a questão da indústria, do comércio mesmo, né? Tu pega peças, a gente pega direto lá na loja, peças da Alemanha dos anos 40 ali, né? Comecinho dos anos 50. Tu já pega já como escrito Alemanha ocupada. Porque eles colocando como Alemanha ocupada, eles conseguiriam vender. Se fosse só Alemanha, né, como boa parte do mundo estava, né, aliado ali contra a Alemanha, então já não conseguia vender. Então tu pega a peça do Japão, dessa época, Japão ocupado, tem escrito bem grande do lado, ocupado. Né? Isso facilitava o pessoal poder fazer a venda das peças, né? Então, por isso que eu falo, muita coisa acabou surgindo, acontecendo, o pessoal tendo que se adaptar por conta das guerras, né? Então, é interessante, assim, tu vai a fundo, isso não tem fim, né? Vocês têm ambos, né, trabalham com coisas que, na verdade, é aquilo que tu fala, é educação, é história, cultura, né? Além das relações, além das coisas afetivas também, né? E entrando para esse viés das coisas mais afetivas, vocês compram, né, também, Ricieri, o caçador de relíquias também entra na casa. Eu me lembro que uma vez você estava contando que vocês foram na casa de uma família porque eles queriam vender as coisas daquela família. E aí eles não estavam falando mais de produto, estavam falando das suas histórias, das suas vidas, das suas vivências, assim. E como que é isso, tu entrar na casa de alguém e tu literalmente comprar
um passado, né? Uma vida. É bem difícil, né? A gente, com o tempo, né? Com o tempo que a gente tem de estrada, a gente aprendeu a lidar, né? Com essas situações, assim, né? A gente... Porque às vezes é um brinquedo que tu ganhou na tua infância, às vezes é uma lembrança que tem do teu pai, né? Uma lembrança que tem da tua mãe, do teu irmão, né? Então, a gente tem muito tato, assim, né, na hora da negociação. A gente tenta não forçar, né? Eu canso de falar para a pessoa assim, não, era do teu pai essa peça, eu vejo que tu tem carinho, deixa aí, sabe? Não é o momento daqui a pouco de vender, me vende outras peças, deixa essa daí, sabe? Eu não forço quando eu sinto, assim, que a pessoa tem aquele apego, porque eu me coloco no lugar da pessoa, sabe? E a gente começou a loja e segue, né? Com esse amor que a gente tem pela antiguidade, né? Então, para nós, para mim é muito difícil, que nem o Opala, né? Que eu já falo já que hoje não é mais meu, é da minha filha, né? Que tem 4 anos. Eu não me vejo sem aquele carro mais, sabe, na minha vida. Então, eu me coloco no lugar da pessoa, pô, eu vou ter que vender para um momento difícil. Então, a gente pega, né? Para nós é complicado. Claro, essa acessibilidade está até legal, né? Sabe, até respeitando aqui. A gente esse ano a gente tá lançando um livro contando nossas histórias de estrada, né? Contando várias coisas. E tem um capítulo no livro que chama a psicologia, né? Da negociação ali, né? Da caçada. E a gente tem que ter aquele senso legal, por quê? Porque amanhã depois ele vai, né? É que nem um comércio, quando tu é bem atendido, né? Ele vai te indicar para outra pessoa, vai, né, falar para um primo que quer vender algumas coisas e as pessoas acabam se encontrando de novo, né? Então, daqui a pouco não é o momento de eu comprar aquela peça ali. Daqui a pouco, daqui a uns anos, a pessoa, não, agora minha vida mudou, tô legal, quero vender. Sabe? Claro. Até porque quem compra, por exemplo, lembra que eu dei de presente uma vez pro Pedro Ernesto Denadinho, sim, rádio, que era vamos aniversário lá. dele, alguma coisa assim. Quando tu vai comprar e dá de presente, principalmente para alguém, tu não dá só o produto em si, não é que nem, né, vai dar uma caneca, não desfazendo de produto, né, de usabilidade, mas tu dá carregado uma história de alguém que tu nem conhece, muitas vezes, de um passado, mas que representa também aquela pessoa a quem tu está presenteando, né? Então, é uma extensão contexto, né? Isso, é mais conexão, né? Uma relação de Sim, isso é de tanto para fatores, nós, assim. assim, é tanto na compra quanto na venda, né? Casos, né, de pessoas entrar na loja, pegar uma peça na mão, um brinquedo, pegar na mão e falar, olha, essa foi a única peça que minha mãe me deu, e a pessoa começa a chorar, sabe? Então, sabe? Então, a gente trabalha com sentimento, né? A gente brinca assim, a gente vende, não é produtos, né? É lembranças, né? Memórias, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso e a gente orienta bem o nosso time todo, assim, né? Porque o pessoal às vezes também quer falar, né? Quer falar, eu tive isso, o Topogijo. O Topogijo, ele colocou uma geração inteira para dormir à noite. Né? Sim. Porque ele era exibido Eu, em horário inclusive, tu também. ele era exibido em horário nobre, né? Então, a gente vai longe nesses assuntos, assim, né? Até agora a gente conseguiu, um tempo atrás, que é bem difícil de encontrar, eu consegui a caminha. Tem o do Topogijo, né? Que amor. Então tá lá na coleção, né? A gente tem mais de 100 Topogijos na coleção. Então, a gente tá sempre aí tentando trazer um pouco dessas memórias pro pessoal. Que legal. E tu consegue retratar também, né? Essas memórias com a tua coisa de fotografia. Eu tento fazer essa narrativa com a fotografia, né? Até o ano passado eu fiz um pessoal do Rio lá que viu todas essas coisas e foi virtual, né? Eu daqui, que eu fiz justamente uma palestra sobre isso, a evolução do automóvel pela narrativa fotográfica, né? Então isso eu acho legal, né? E para mim, as recorrências da fotografia, né, é o automóvel antigo, pelos detalhes, pela essa riqueza de história e a questão arquitetônica, né, principalmente de Porto Alegre, porque eu sou daqui, então eu saio muitas vezes em Porto Alegre para fotografar a cidade. Né? Eu fiz uma exposição no Museu de História Júlio de Castilhos em 23 sobre isso, né, que eu chamo de iconografia fantástica. Né? Porto Alegre, no início do século passado, foi uma cidade mais até que Buenos Aires, que tinha esses monumentos que vocês têm aqui recheados nesse prédio de história de vocês. E claro que com o tempo foi se degradando e foi saindo. Então eu trago isso para a fotografia, né? que é justamente isso. Por quê? Porque além de tu estar contando a história da tua cidade, né, que tem, né, tempos, né, e é bonita, a gente também está trazendo essas memórias, né? E por quê? Porque hoje as pessoas elas não olham mais para cima, né? Elas não veem mais o seu redor. Então eu acho que a fotografia é importante nisso. Resgata essa memória e traz aquele recorte e mostra ali, né? Parado no tempo. Eu acho que é isso. Maravilha, tem muita coisa, muita história, né, nas nossas relações
E nas questões afetivas também, como a gente vinha falando, né? Tem uma série que tava na Netflix, não sei se tá ainda, que era o Cars and Coffee, né? Não sei se vocês já viram. Não, essa não. Que é de um comediante americano. Agora não me lembro o nome dele, que ele pega os carros antigos e pega as estrelas de cinema, né? Maravilhoso, né? E é muito legal isso aí, né? Que é justamente, e ele faz em movimento. Então é Corvette, é Ford, é Bel Air, ele pega e pega cada vez um carro, sai pelas cidades, assim, onde as pessoas vivem. Isso até assim, Silvia, eu já te falei outras vezes, né? No momento que a gente tomou aquela, né, quis dar aquele passo, né, de abrir outra loja, o primeiro lugar que veio na minha cabeça foi o Total, né? Até por conta desse trabalho que vocês fazem aqui, desse resgate aqui de histórico, né? Vocês mantêm isso tudo, né? O prédio do Total já tem toda essa história, né? Então, eu acho que a Casa do Cacaredo não podia estar em outro lugar, né? A não ser aqui hoje, né? Nossa filial. E eu tô com eu fiz um resgate de umas peças que eu não consegui me organizar ainda para te trazer, tá? Mas eu consegui eu vou deixar aí para surpresa uma hora, numa próxima a gente divulga, mas é umas peças bem legais, assim, que fazem parte aqui do Total, que vocês vão colocar na parede aqui e vão gostar. E é uma coisa interessante. Vamos fazer o memorial. Acho que tem. Exatamente, é uma coisa interessante. Bom, Eduardo, tu vai ser o curador disso. É uma coisa interessante que o Total também tem história, né? Sim, Olha, sim. esse local, às vezes, quando a gente faz um encontro aqui, eu saio e começo a fotografar os prédios. Tem várias fotos. Isso daqui Tem várias fotos. Do Total, aqui do prédio, toda essa estatuária, coisa legal. Então tem tudo a ver, né? A gente sempre diz assim que naquele corredorzinho que desemboca na Cristóvão, eu chamo do túnel do tempo. Né? Então eu já fotografei vários carros ali, quando tá muito cheio, o pessoal deixa o carro ali, né? Então aquilo ali é o túnel do tempo, porque tu pega todas as paredes dos prédios históricos e lá no fundo ainda tem os prédios históricos da Cristóvão. O que a gente combinou de fazer uma vez que acabou não fazendo ainda, mas nós vamos fazer e tu junto. Já foi pra China, aquela... Não, mas a gente consegue. Aquela câmera que eu fotografei ela no mural ali até. De fazer fazer uma réplica de uma foto que tem na época da cervejaria, que tinham vários carros na frente ali do prédio onde tem o Deus Gambrinos, né? Que tá brindando ali com um baita chopp. De colocar vários carros, ou os carros qual é aquele carro, a caminhonetezinha aquela? Dos anos 20 ali? É. Tem vários. O Rodrigo, acho Rodrigo que tem. É um Chevrolet 27. A gente pode fazer uma foto dali contando um pouquinho dessa história, né? Não, é bem legal. E só essa curiosidade, né? Uma vez eu tava, acho que foi, nos anos 25, foi 23. Aí recebi um WhatsApp, uma ligação de uma pessoa assim, tu, Eduardo, sou, tal, quem deseja, tal. Ela se identificou. Ela era filha de um senhor já falecido que trabalhou aqui no Tempo da Brahma. E que tinha, na época, vinha trabalhar, ela era pequena, vinha trabalhar com um Fuca 70 e poucos, que estava com ela até hoje. Até então. E ela disse, Eduardo, o negócio é o seguinte, eu sigo tuas fotos, ela não vinha nos encontros, mas ela, não sei, propaga, eu sigo tuas fotos, eu queria fazer um ensaio desse carro que era do meu pai contigo, aí no Total. Não sei se tu te recorda disso, mas eu falei contigo, falei com o Garcia, falei tudo, né? E fez. Aí, assim... E era um fim de ano, assim, naquelas corridas, né? Que tu tem que ir, tá saindo de festa, tá terminando o trabalho, tem que deixar tudo em dia e tal. E o tempo não tava bom, assim, porque ela ia vender o automóvel. Ela ia vender o automóvel. Eu lembro dessa história. Era um vermelho cereja, acho que era um 71, 72. E ela queria disse, olha, o negócio é o seguinte, o tempo não tá bom, vamos monitorar. Daí teve um dia que tava um tempo mais ou menos... Não, tinha um sol, não tava, mas eu disse, é interessante a gente fazer ou cedo de manhã ou no final de tarde. O problema é que no final de tarde vai ter muita gente. Cedo de manhã eu vejo com a administração total para ver se a gente consegue entrar, né? Falo com o pessoal dali, eles nos liberam, se liberarem, né? E a gente faz um ensaio. Deu tudo certo. Ela trouxe o automóvel, ela morava acho que em Canoas ou Gravataí, trouxe o automóvel junto com a amiga dela e eu fiz o ensaio do carro ali. Que legal. E ela queria resgatar, porque ela ia vender aquele carro, ela queria ter aquelas fotos e queria preservar a memória do pai dela, que vinha com aquele automóvel, e ela se lembra de vir com o pai dela e às vezes ficar aqui trabalhando coisa. E depois ela vendeu o carro, conseguiu vender, e foi também, quando teve enchente ano passado, ela foi atingida pela enchente, mas daí ela me ligou, as tuas fotos que tu fez e que a gente fez, não, eu consegui resgatar. Que bom. Olha aí, bom, a gente então, sai daqui... essas são as histórias legais, paixão, né? Quando ela me ligou, que assim, lindo. disse, quero fazer, contou todo esse cara, olha que legal isso aqui, né? Um carro do pai dela, que trabalhava aqui, que vinha com esse automóvel, e ela fez ali. Então, tem essas coisas bacanas que nos envolvem, né? né? Então,
Conexões. Então, além de um trabalho, é um prazer, né? Porque tu tá trabalhando com história, tu tá trabalhando com o ser humano, tu tá trabalhando com acessibilidade, tu tá trabalhando com aquilo ali. Então, isso é muito legal, né? E mais do que conexão, né? Relação, que é muito mais interna. É a muito mais afetividade, é a paixão, né? Que eu afetividade. acho isso que a gente tem Essa que é a cultivar, palavra. porque nós somos isso, né? E muitas vezes, nesse movimento todo que a gente está indo, né? Dessa corrida, coisa, a gente está se esquecendo disso. Né? As pessoas se estão perde, esquecendo. E não somos só nós mais velhos, claro que eu sou bem mais velha do que vocês, acho que uns 10 anos quase. Quantos você falou que tu tem? 5, 7. Não, um pouco menos. Mas enfim, mas não é só nós, né, que temos mais idade, mas eu acho que também as pessoas mais jovens também gostam de ter essa coisa, porque é necessário isso, né, pra E é gente. importante a gente plantar isso. Eu acho que é muito legal tu cultivar e mostrar para as pessoas que isso é possível e que isso é um ideal a ser seguido. Isso que é bacana. Né? Hoje a gente fala bastante sustentabilidade também, né? A gente tem falado bastante sobre isso. E essa forma de trazer essas peças e trazer para dentro de casa essas peças, né? E até às vezes um telefone antigo que a gente vende, o cliente me pergunta, será que eu não consigo usar ele como interfone, sabe? Então, entre outras coisas, assim, né? Então isso é legal, esse resgate, assim, né? De estar trazendo essas peças antigas para o pessoal poder entender um pouco mais, né? Do que se passou, né? E eu vejo que lá nas lojas, assim, a gente está com um público bem legal e eu tô tentando também, com algumas ações, trazer esse público mais perto de nós, jovem, sabe? Isso veio muito do advento do Total também, porque o Total ele tem um fluxo de pessoas jovens por conta da faculdade e tudo, né? Então tem um público legal de pessoas jovens aqui e a gente está tentando trazer algumas peças para poder colocar ele dentro da loja também e com isso ele acaba, o cliente vinha para comprar entra para comprar um action figure, por exemplo, né? Um card do Pokémon, que hoje é uma coisa dos anos 90, mas que tá super já, né, em alta. E daqui a pouco ele tá comprando um vinil comigo. Que legal, um vinil. Olha só como é que compra um vinil. Daqui a pouco já compra um telefone para pôr no quarto, sabe? Então a gente tenta trazer também esse público, né, para dentro das lojas, assim, né? Não só aquele... porque hoje, na verdade, pelo que a gente sente nas lojas, as pessoas de mais idade, elas já estão num ponto já de se desfazer mais do que comprar as peças, né? A gente sente muito isso, né? Eu não quero mais, já estou há muito tempo com essa peça e tal. Então a gente já está trabalhando. Vamos fazer, tu instalou uma ideia aqui agora de fazer aqui no shopping, pode ser até junto com o Veteran, ou enfim, a gente começa a ter as ideias e vai soltando umas mas de fazer um encontro disso, de compra e venda. Sim. Sabe? Na hora ali, assim. A loja, a gente, lá no nosso comecinho, assim, quando eu comecei a organizar mais, de trazer pessoas, né? A gente tinha a gente apelidou de Grupo da Trampa. Boa. Eu colocava algumas mesas dentro da loja e o pessoal levava 1 ou 2 peças para trocar. Só podia trocar. Sabe? E funcionava super bem, assim, então dá pra gente bolar alguma coisa parecida, né? E a gente já fez acho que umas 6, 7 edições, e esse ano a gente vai retomar. Porque a gente teve pandemia, depois essa função toda da enchente, as coisas, o tempo tá passando muito rápido, assim, né? E a gente acaba deixando algumas coisas de lado. A gente faz a confraria, né? A confraria da Casa do Cacaredo, né? Então, a gente sempre faz um leilão beneficente dentro dessa confraria. Boa. A gente tem participação do Veteran, já teve... Pode fazer junto com fotos também, né? Leilão com as fotos, aí você eu já tô fechando negócio com ele aqui, vou botar umas fotos. Vamos fazer música ao vivo, a gente coloca também. Até uma vez tu indicou um parceiro que Isso, foi lá, a gente foi lá. Ele toca também, pode trazer a tua banda, como que é o nome da tua banda? É que eu fui com um clube, né? Daí, às vezes é aquela coisa que eu disse, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer a opção. Tira foto, anda de carro antigo. Aí não dá, né? Depende de uma causa. Como que tu faz então de uma guitarra? Hoje eu só vou fazer uma coisa. No meio, quando tá tocando a guitarra, te vem também esse para um pouquinho, deixou de vender. Como que é isso? Então, não, é isso que eu digo. Às vezes tu tem que fazer uma coisa, né? Porque senão fica cansativo, né? Claro, Por exemplo, quando eu vou nos encontros do clube, levo meu carro, participo, ajudo na organização, né? Mas vou para tirar foto, fazer o registro. Então, de tudo isso que tu faz, né? Tem a tua atividade de trabalho mesmo, que é o direito, né? Que é a advocacia. De todas essas tuas outras coisas, o que é o que mais te oxigena, assim, o que te dá a suavidade das coisas? A fotografia é muito legal para mim, porque é um momento de relaxar, que efetivamente a gente, né, entra, né, dá tu te absorve naquilo e observa as coisas. Então, para mim, isso me ajudou em muitas coisas, inclusive da mudança de olhar, assim, né? De até me relacionar com as pessoas e de ver, porque tu começa a ser um observador,
né? E entender o mecanismo das coisas. Então, para mim, a fotografia é uma coisa muito relaxante. Claro, música também, né? Mas a gente faz mais ou menos 2 shows por mês, né? Assim, então são coisas mais diminutas, né? E como a gente já está nessa estrada há mais de 20 anos, então quando tem um show, praticamente, né? E a gente faz cover de uma banda só, então praticamente a gente não tem feito mais ensaios como fazia no início, porque já absorveu aquilo, né? 25 anos fazendo isso, então já tem aquilo na ponta dos dedos, que eu digo, né? Então a fotografia para mim é um momento de catarse, de relaxar, que é justamente isso. Tu te desestressa, tu começa a ver a estética, a beleza em volta de ti, né? Ou o que vai acontecer, e é um momento que tu esquece. Isso é muito bom. E é um exercício, às vezes, que eu digo até interessante para qualquer pessoa, porque tu começa a transformar o teu olhar. Então, ou seja, começa com o teu celular, né? Faz uma mobografia, a pessoa começa a transformar o olhar, ela começa a ter outra apuração estética. E a fotografia, ela te dá isso aí, né? Ela começa a mudar o teu olhar, começa a mudar o teu comportamento, e tu começa a te dar conta que tem um universo à tua volta, porque a gente tem aquele olhar esqueci a palavra. Aquele olhar que é justamente assim, tu olha de acordo com a tua altura, tu não olha mais para cima, não olha mais para o lado, porque a gente está sempre na corrida. E esse momento de fotografar, ele vai te dar esse momento de observar o mundo. Como Agora, quando tu colocou essas fotos aqui em cima da mesa, eu tava olhando esse prédio aqui. E eu tava pensando, quantas vezes eu passei na frente desse prédio aqui já e nunca parei pra olhar nesse ponto de vista do prédio, sabe? Peguei até uma pomba aquecida. Eu vi, eu tava olhando e falei, o que é aquilo ali? Uma pomba que tava dando rasante. Ou um falcão, sabe? Lá no centro tem muito. Bem, eu moro no centro histórico ali, né? De frente no 20º andar, de frente pro rio. Então, é isso que tu fala. Às vezes eu olho tanto que na minha vida e com as pessoas, quando eu falo, eu digo, vamos abrir o horizonte, abre zoom. Eu vejo é tuas fotos, são muito importante, legais ali. mas até um zoom interno, né? De mente. E às vezes tu fecha um pouquinho, porque é importante tu ir para um detalhe. Sim. E às vezes tu vai pro detalhe, do detalhe, do detalhe. Como aqui, às vezes eles me olham e dizem assim, ai meu Deus, né? Ela consegue ver um detalhe, detalhe. Mas é que são umas coisas que estão muito internalizadas na gente também. Eu viajando um pouquinho assim, né? Às vezes eu me pego... O meu pai tem essa mania muito de... Daqui a pouco tu tá andando de carro com ele fala assim, olha lá a lua, que linda. E eu não tenho essa percepção, eu não consigo parar pra ter essa percepção. Tem que ter, E esse olhar a fotografia te dá. Sabe? Então, olha a lua que linda, né? Daí minha filha pequenininha, olha lá, pai, olha lá a lua, sabe? E isso é muito legal, sabe? E a gente tenta buscar isso. O que é tu olhar a lua? É tu parar e dar uma respirada, né? Mas isso acho que também é muito do momento da vida das pessoas também, né? O pai hoje tá num momento diferente do meu, né? Sim. Eu já tô naquela correria. Mas é um exercício importante, a gente tem que fazer isso. Importante isso. Senão a gente se absorve com essa ideia de correria e daqui a pouco tu tá vivendo... Vira normal, né? Isso não é normal. A gente, obviamente, tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que pagar as contas, isso é fato. Tem que cumprir tua missão, né? Porque até a profissão é uma paixão. Sim. Mas a gente não pode esquecer dessas questões de parar, de refletir, né? De se introjetar, porque isso é fundamental. E isso que o teu pai faz contigo, às vezes eu faço, como eu tenho aquele visual, aí eu vejo e mando para as minhas filhas que não moram mais comigo, gurias, vão para a janela, olhem a lua. Aí outro dia a Marina dizia assim, tá, mas eu não estou enxergando. Aí começa a conversa da família, né? Daí a Carolina foi lá, fez uma foto e disse assim, Marina, olha para a esquerda que deve estar na tua esquerda. Ele sabe onde ela mora, tem o senso de bússola, coisa que eu não tenho na minha... O azimuth. O azimuth. Então essas coisas são super importantes, assim, né? Para tu poder dar o teu respiro e ele serve para todas as tuas outras coisas, né? Inclusive para tu acelerar. Exatamente. Então, dar aquela parada de vez em quando, né? No meio disso tudo que a gente vive, né? Que legal. Guris, assim, ó, muito bom. E de novo, tá feito o convite para a gente poder fazer, então. Vamos Quando lá. tu tava falando do teu som, da nossa viagem de eu me incluo, tá? Eu não levo bagagem, fica tranquilo. Não, vamos E eu sou a própria mala. Mas aí a gente faz esse resgate com o carro e tu vai levar a tua guitarra. No meio tem que parar para fazer um som, né? Não, então isso aí vai ter que fazer uma série pro Netflix, fazer um negócio. Já tô pensando já. Tá, então vamos embora. Vamos buscar total, eu sei que entra de patrocinador. Olha isso. Não, vamos fazer. Dá pra fazer sim. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de conseguir essas peças, né? Então, cada vez a gente tá tendo que rodar mais, cada vez a gente tá tendo que ir mais longe, porque realmente são peças que não são fabricadas mais. Então a tendência é cada vez ter menos, né? E o nosso trabalho está cada vez mais difícil, assim, sabe? A gente está há 13 anos, né, 12 anos com a loja e naquela época era uma coisa completamente diferente do que é hoje para te encontrar peças, né?
Então a gente tem que dar cada vez mais valor, assim, quando a gente consegue, né, ter a oportunidade de encontrar algumas peças. E esse final de semana a gente rodou, de sexta para domingo, a gente rodou 2.200 quilômetros. Nossa. Saí sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui cheguei em Porto Alegre meia-noite, de domingo, atrás, né? Então eu canso de bater chave. Vai tu e teu pai. Vai eu e meu pai. E a minha mãe, ela entrou no Boa. negócio com a parte de louça e porcelana, que eu não tenho tato nenhum pra Pois mexer. então, cadê essa loja? É o olhar dela, Eu sou né? apaixonada por Isso é isso. legal. Sabe? Claro, É, e tem cliente E ela tem potencial. peças lindas, assim. Então a gente começou a arrastá-la junto conosco. Dessa parte eu deixo pra ela. A louça e porcelana. Ela dirige também? Não. A gente vai. Porque eu vou dirigir, tá? Tu vai deixar? Sim, a Silvia já dirigiu o Bel Air 51. Não, né? Já, Muito não legal. sei como é que tiveram essa E- coragem, né, de deixar. Mas... Não, foi super legal, velho. Mas a gente organiza, a gente faz um roteiro legal, assim, eu acho que tem bastante coisa, assim. Além das peças, né, tem muita gente interessante na estrada, assim, que a gente acabou conhecendo, né. Tu conhece outros mundos. Tu tem que abrir né? O portas, mundo assim, que- né. que- É uma curiosidade, assim, que é um negócio pra nós, eu gosto de Isso escutar é legal, muito. desculpa te interromper, cara. Cara, eu não sei se vocês fazem, né? Mas era legal fazer um registro fotográfico disso aí. Porque é uma riqueza, cara. Tu tá indo em outro mundo, em outra realidade, que isso daí ia ter um livro, cara. Me convida que eu contigo. Eu faço isso. Então, através de a gente foi por... O making off é meu. A gente começou a ir por Uruguai para encontrar peças lá também, né? E a gente sentia que no começo, isso questão de 10 anos atrás, no começo era mais difícil tu ter acesso, até porque eu não me comunicava muito bem, né? A gente foi pegando na estrada, assim, né? Aprendendo, né? E quando tu chegava na casa da pessoa para bater palma, para conversar, a pessoa era meio arredia, ficava meio... O que esses malucos querem catar coisa velha aqui, sabe? E um amigo me disse uma vez assim, falou, cara, eu vou te dar uma dica. Antes de sair do Brasil, compra uns 10, 15 pacotes de café e brasileiro, né? E quando tu chegar lá, né? Quando tu bater na porta dele, primeira coisa, entrega esse café. E eu, cara, vamos tentar. Daqui a pouco, tu não sabe a diferença que aquele café fez na nossa vida na estrada. Porque tu abre as portas com a pessoa, né? E faz aquela pessoa te lembrar. Próxima vez que tu bate lá, oi, o cafezinho, não veio essa vez, sabe? Então, tem umas dicas, assim, que a gente vai pegando com a estrada, sabe? Pra poder ter acesso, porque muitas vezes a gente tem que entrar dentro da casa da pessoa, né? A gente tem que buscar abrir. Muitas vezes a gente abre gaveta, prateleira, com autorização da pessoa, é claro. Mas tu tem que ter uma forma certa de abordar, né? E o café, né, um exemplo, assim, mas nos abriu muitas portas lá. Até hoje, assim, a gente chega lá, o pessoal, meu café, não veio café essa vez, sabe? Que legal. Tu chega lá, o cara já tá com a camisa e o boné da loja, já, né? Porque já tu vai ficando de casa, assim, né? Então é legal, algumas coisas que a gente vai aprendendo, assim, a lidar com a estrada, né? E a estrada ensina muito a gente nesse sentido, assim, né? E é diferente, cada dia, cara, na estrada é completamente diferente do outro, assim. As histórias das pessoas, tudo, né? Muito, muito legal essa troca. Bom, tá feito o trio, então bora. Fechou? O trio com mais quem, cada um leva quem quiser, como quiser. Não, a gente organiza, como dá pra quiser. ir. Vamos organizar Vamos. mesmo, eu tô dentro. Aham. Tá, Então parceiros. tá, gente, assim, ó, memória é algo interminável, né? Mas a gente vai ter que terminar esse podcast, mas a gente, né? Bom, nós vamos ter agora os episódios ambulantes, né? E maravilhoso, foi muito bom conversar com vocês. Vocês têm realmente, assim, um sincronismo, né? E uma questão de emoção e de memórias que é maravilhoso, né? Lembranças é tudo na vida da gente, não dá para se desprender. E a gente vai encerrar, então, o Totalks de hoje, que realmente, assim, memória é algo que tem que ficar, mexer com as emoções, com os sentimentos. E vamos quebrar um paradigma, fazer com um brinde esse Totalks saúde, aqui, né? Saúde. E eu quero dar vida longa. um cartão postal pra Silvia, viu? De Porto Alegre. Viu? O mundo tá diferente, as coisas estão diferentes. Cartão postal antes se mandava por correio, com selo e tudo mais. Agora a gente entrega pessoalmente. Hoje entrega pessoalmente. Mas Tá, mas pode só um mandar- pouquinho. Não, mas pode mandar para um amigo, amiga. Também, Não, né? não. Esse tu deu pra mim, eu não vou mandar pra então nenhum depois amigo. tu- Depois eu te compro um outro cartão postal lá na Casa Cacareiro. Assim a gente Vamos começa lá, os negócios. vamos Não? lá. Então, por favor, depois tu vai fazer aqui uma mensagem. Ah, sim. Que legal. É um pouco do meu visual, né? É, o que tu tens ali. Eu enxergo pra lá.
Tudo que é foto que eu vejo, que é do centro, eu fico procurando o meu prédio. E eu na janela, assim. Então tá bom, maravilhoso. Prazer. Vamos terminar o Totalks aqui com esse cartão postal de Porto Alegre, que é lindo.